Olá, alunos! Meus queridos alunos do Colégio Único, hoje vamos para mais uma aula de Educação Física. A aula de hoje é uma aula teórica. Essa aula ela já foi feita com os alunos presencialmente, né, os alunos presenciais, e hoje será feita com vocês, meus queridos alunos remotos. E ainda no tema de lutas, mais precisamente lutas no contexto escolar e na construção das identidades. Nome comprido de tema. Vou dividir a explicação do nome desse tema, do nosso bimestre, do nosso terceiro bimestre, em duas partes. A primeira parte desse nome é lutas no contexto escolar. Há uma diferença. Nós iremos aprender exatamente isso, as lutas no contexto escolar. Ela tem uma diferença muito grande das lutas que, por exemplo, quando a gente está em casa, liga a televisão, e lá tem o UFC do Anderson Silva, do Vitor Belfort, que são lutadores do UFC, ou a Rafaela Silva do judô, ou uma luta de boxe do Esquiva Falcão, por exemplo. Ali são lutas que não são no contexto escolar, e sim no contexto de competição, no contexto de alto rendimento, onde há treinos maçantes, treinos específicos, onde os atletas fazem vários tipos de alongamentos, fazem para ganhar massa muscular, ganhar força, enfim. Desculpa. E vários tipos de treinamento para a competição, para o alto rendimento. E a luta no contexto escolar, que é a luta num caráter lúdico, num caráter para aprender outras matérias também, num caráter para nos ajudar no desenvolvimento do nosso corpo de uma forma onde cada um tem um rendimento. Se nós temos um aluno que é um pouquinho mais fortinho, ele vai aprender a luta no contexto escolar conforme o seu nível corporal, o seu nível de corpo. Se tem um atleta que é um pouco mais magrinho, vai aprender ali no seu nível. Se é uma aluna, vai aprender de um jeito. Se é um aluno, vai aprender do outro. E assim por diante, conforme a capacidade do aluno. E a construção das identidades. Ou seja, não só a luta, como o esporte ajuda a criar um cidadão. Você aí, eu deixo a pergunta lançada. O esporte nos ajuda a amadurecer, a melhorar como ser humano? Vou deixar um espacinho para vocês responderem. E quem disse que sim? Quem disse que não? Quem diz que sim está correto. A luta, sim, ela ajuda o ser humano na sua transformação, no seu amadurecimento. A luta ela tem um caráter de, assim como o esporte em geral, não só a luta, tá? Da evolução do ser humano. O ser humano ele aprende regras como o judô, que é um esporte muito regrado, também é uma luta. Então o ser humano se adapta a aprender regras, a respeitar os adversários, a uma hierarquia, respeitar os mais velhos, respeitar os golpes, enfim. Não usar a luta, quando a gente pensa em luta, pensa em brigar, pensa em bater. Não, a luta ela tem uma regra. Ela usa, além da utilização e da melhoria do nosso corpo. Beleza? Vamos lá. E como será esse aprendizado das lutas? Vamos começar aí. Como vocês sabem, a turma de vocês são divididas em duas. O conteúdo do terceiro ano e do quarto ano. Do terceiro ano, deixa eu dar uma colinha aqui, uma bisoiada do contexto da luta. 19. Página 19. Do nosso querido livro dos professores. Começando pelo equilíbrio. O equilíbrio é desenvolvido pela interação com outros por meio do auxílio e do desequilíbrio. Ou seja, como a gente aprendeu na aula anterior, a prática de equilibrar. A parte do equilíbrio na luta ela é fundamental. Quando é recebido um golpe, ou até mesmo proferindo, dando um golpe no adversário, você precisa de um equilíbrio corporal, seja para desviar ou para acertar um golpe no adversário. Portanto, inicialmente, o nosso conteúdo de lutas vão dar vivências corporais. Vocês vão aprender movimentos do corpo e funções que vocês não sabiam. Ou se sabiam, vamos melhorar essas movimentações. Isso na parte do equilíbrio. Beleza? Agora, no conteúdo da galera do quarto ano, que é a construção das identidades através das nossas queridas lutas, né, dos tipos de luta. As lutas estão presentes na história da humanidade em situações de conflito e disputa por algo, poder ou território. Né? Pode ser uma luta através de uma guerra para
conquista de algum país, para a independência de algum país, ou para ter o poder, enfim, seja na parte política. Tal perspectiva precisa ser desconstruída. Esse caráter, só para fazer um resumo aqui, que aqui estão umas palavras um pouco difíceis, né? Vamos lá, antigamente, resumão, antigamente as lutas elas serviam para você ter o poder, para você mostrar que, ó, aqui é o meu lugar. Esse lugar é meu, se você quiser conquistar, você vai ter que me bater, você vai ter que bater na minha tropa, nos meus soldados, nos meus homens, nos meus escravos, enfim. A luta ela só tinha um caráter de conquistar algo. Se eu quero aquilo, eu vou ganhar de você fisicamente, eu vou dar um soco em você, eu vou dar um chute em você. Isso que é totalmente diferente tanto do esporte, do alto rendimento que a gente falou, quanto do contexto escolar. Então a educação física, a luta aqui na nossa matéria, ela vai quebrar totalmente o estigma, essa história de eu sou melhor que você, eu quero aquilo de você, então eu tenho que te bater. Não, a gente vai mostrar um outro caráter da luta, como prática corporal, para desenvolver tanto a nossa parte do corpo, a nossa saúde, quanto nos desenvolver como ser humano, um contexto de trabalhar com cidadão, trabalhar em grupo, trabalhar com os nossos amigos de sala, enfim. E até como a parte cultural também, que não é muito o nosso contexto, mas também a parte cultural ela tem uma importância ali da luta como cultura. Vamos lá. Luta versus briga. Qual é a diferença da luta versus briga? Vou dar aí 20 segundos para vocês pensarem. Acho que 20 é muito, hein? Dez segundos é melhor. Vamos lá e pensar alguma coisa. A luta, a briga é exatamente isso que eu falei. Geralmente você briga com alguém quando você quer algo. Aí no caso histórico a gente falou de poder ou de um território. Mas podemos dar exemplos menores, como desentendimento, xingou minha mãe, fez isso, fez aquilo e eu bati nele. Esse é a briga, que é algo que já ficou meio que dá para resolver de outras formas, de uma forma verbal. E a luta é diferente. A luta há o respeito entre os praticantes e toda uma organização social, que eu falei, você vai respeitar ali, sei lá, na luta de judô, você vai respeitar o seu amiguinho, o seu adversário. E organização social é saber trabalhar em grupo de forma organizada. A luta ela ajuda isso, ela passa isso também, ela nos ensina isso. As brigas não têm regras, são desorganizadas e é uma maneira violenta e totalmente errada de resolver algum conflito ou qualquer outro tipo de situação. Ou seja, bem diferente das lutas. Por isso é importante para vocês saberem diferenciar o que é luta e o que é briga. Beleza? Em um período conturbado no Brasil, povos eram trazidos à força, pessoas eram trazidas à força para o nosso país para serem escravizados, trabalhar de forma totalmente ruim, sem eles terem a vontade, sem eles quererem, estão trabalhando ali de forma obrigada. Pela criação e manutenção de rituais, lutas, danças e festas, essas pessoas buscavam resistir à condição de vida que elas eram obrigadas e mostrar a sua cultura. Ou seja, aquelas pessoas usavam a luta para fugir daquilo ali, para esquecer, nem que seja por um momento, que elas estavam sendo obrigadas a trabalhar, estavam sendo escravizadas. Então elas usavam a luta, a dança, a sua cultura. Então na luta era uma forma de falar, eu sou contra isso que eu estou passando, eu sou contra a escravidão, eu sou contra esse trabalho forçado. Então a luta é mais do que aprender regra ou uma melhoria de saúde. Ela era uma forma muito viva, muito forte de cultura, na cultura de um povo. Como a capoeira é uma forma cultural, uma forma de representar a cultura do nosso país, por exemplo. E a luta, existem vários tipos de luta, judô, capoeira, como já foi dito, boxe, UFC, mas nós vamos escolher um tipo específico de luta, que é a nossa querida luta livre. Luta livre profissional, no Brasil é chamada de telecat, em outros países são chamados, por exemplo, no Japão é chamada de puroresu, no México é chamada de lucha libre, aqui nós conhecemos como, sei lá, WWE, que é uma empresa muito conhecida de luta, e assim por diante. Eu vou chegar no final da nossa aula, vou deixar junto com essa aula um vídeo com um pedacinho aí de uma luta da luta livre,
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem mensagem no privado, no grupo de sala, e aí vamos tirando essas dúvidas. Hoje a aula é apenas teórica, ok? Não teremos uma atividade, mas mandem um ok que a aula foi feita para registrarmos a presença do dia e da semana, né? Muito obrigado e até a próxima.